Oi, tudo bem com você? Meu nome é João Felipe e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o MST e a reforma agrária. Então, assiste o vídeo aí. O MST é considerado um dos movimentos sociais mais importantes do Brasil. Mas o que é o MST e o que ele defende? Como eu disse, é um movimento social, o movimento dos trabalhadores sem terra. E esse movimento busca a reforma agrária em nosso país. Porque nós sabemos que hoje a maior parte das terras brasileiras está concentrada nas mãos de latifundiários grileiros de terra. Então nós temos muita terra na mão de poucos e pouca terra na mão de muitos. E o que o MST busca é uma distribuição mais igualitária dessas terras. O MST ele não rouba as terras de ninguém. Quem fala isso é que não tem nenhum conhecimento sobre o que é reforma agrária, nem sobre as leis do nosso país. Opa, eu ouvi falar em leis do nosso país? Pois a reforma agrária no Brasil foi conceituada pela Lei 4.504, de 64. Isso mesmo, Pivete. O parágrafo 1º do primeiro artigo dessa lei diz o seguinte: considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, e isso é feito mediante modificações no regime de sua posse e uso. Sempre que o Estado malvadão quiser? Não, somente com o fim de atender aos princípios de 1. Justiça social e 2. Aumento de produtividade. O que isso significa na prática? Significa que, se você é um indivíduo com uma quantidade enorme de terra e não faz nada com ela, ou seja, não produz, não gera emprego, não gera imposto, não gera consumo, fica só empacando a economia daquela região, o Estado pode, e preste atenção, por meio de um processo em que o dono vai ter o seu direito de contraditório e ampla defesa, conforme a Constituição manda no parágrafo 3º do artigo 184, o Estado pode substituir a posse desse cara que não estava fazendo nada pela posse de pessoas que vão girar a economia. E não é só nessa lei que se fundamenta a reforma agrária. A própria Constituição dedica o capítulo 2 do título 7 para ditar as regras de como isso vai funcionar. E também não é só nessa Constituição comunista, que, embora seja comunista, admite a propriedade privada como regra e autoriza a administração indireta dos serviços públicos. Não é só nessa Constituição comunista. Você encontra essa mesma possibilidade, lógico, com mais ou menos energia, no inciso número 22 do artigo 179 da Constituição do Império, lá de 1824, no parágrafo 17 do artigo 72 da Constituição de 1891, no item 17 do artigo 113 da Constituição de 34, etc, etc. Além disso, essa mesma possibilidade está em outras constituições, como a da Alemanha, da Espanha, de Portugal, da Itália, etc, etc. E mais do que isso, essa possibilidade ainda está escrita em diversos documentos de direitos internacionais, como a famosa Declaração Universal de Direitos Humanos. Mas talvez essa seja uma ideia de um bando de esquerdistas e, na verdade, a boa e velha verdade, o Movimento Brasil Livre ou o nosso ilustríssimo presidente, com seus vastos conhecimentos, descobriram uma nova fórmula para movimentar essa economia parada: aguardar o indivíduo resolver produzir. Outro ponto muito importante que nós temos que falar é que a terra, ela não é propriedade de ninguém. O que as pessoas possuem quando elas dizem que possuem a terra, o que elas têm realmente é uma escritura do Estado, que o Estado deu para ela poder permanecer naquela terra. Mas para isso acontecer, essa pessoa precisa cumprir uma série de critérios. Uma vez que esses critérios não são cumpridos, ela perde o direito de permanecer naquela área. Isso aí, guri. Diferente do que muitos produtores de conteúdo pregam por aí, a Constituição de 88 considera a propriedade, e não só da terra, mas de qualquer coisa,
como regra, como uma garantia fundamental escrita no final do caput do famoso artigo 5º, bem como no inciso 22. Porém, no inciso seguinte, no 23, nós temos a confirmação de algo que eu sempre falo no meu canal: nenhum direito é absoluto. Conforme ensina o constitucionalista Carlos Alberto Molinaro, o Estado brasileiro entende a terra como um bem de produção. Portanto, o que o indivíduo tem sobre ela é a titularidade, um título ou um papel que lhe dá o direito de ter aquela terra. Isso é a regra. Se ele usá-la para a produção, o Estado vai protegê-lo de qualquer pessoa, inclusive do MST. É o entendimento do inciso número 2 do artigo 185. Mas se ele não produzir, ou seja, se não fizer o que está definido em lei, vai receber uma sanção como qualquer pessoa que descumpra a lei. Qual é essa sanção? Aqui está escrita na segunda parte do caput do artigo 184. Ele é substituído na posse, sendo indenizado com títulos da dívida agrária. Por que não em dinheiro? Porque não seria sanção. Então, nós não podemos deixar ninguém distorcer o seguinte conceito: a expropriação é uma sanção ocasionada pelo descumprimento da lei constitucional e infraconstitucional que ocorre através de um processo legal com direitos de contraditório, ampla defesa e indenização justa pela terra. Essa é a parte bonitinha da coisa, mas o lado feio é que boa parte dos fazendeiros são autoridades políticas ou têm grande influência na política. Basta olhar para a bancada do boi no Congresso. Sendo assim, as políticas necessárias para fazer valer a Constituição, bem como os processos judiciais, ficam inertes. E qual a solução que a Constituição dá para isso? Ela está mandando fazer e as instituições não fazem. Solução constitucional democrática, incisos 15 e 17 da própria Carta. Protesto em forma de ocupação. A Constituição te garante o direito de se associar a um grupo, no caso MST, e permanecer em um local dentro do território nacional com os seus bens. Para quê? Para cobrar que se faça o que a Carta Magna está ordenando. Portanto, é um ato lícito e democrático respaldado pela Constituição. Beleza? Arregaça aí, moleque. Se precisar, eu volto. Então, o que o MST faz? Ele não simplesmente chega e ocupa um lugar. Eles avaliam se tal latifúndio, tal fazenda cumpre esses critérios. Se não cumprir, aí sim eles ocupam. Por exemplo, o assentamento onde eu vivo. Ele possui 1.900 hectares. Essa porção de terra aqui pertencia a uma pessoa só e estava improdutiva. Hoje, mais de 80 famílias vivem aqui e produzem nessa terra. Então, você acha justo concentrar esse tanto de terra na mão de uma pessoa só, que ainda por cima não está produzindo nada na terra? Se a sua resposta for sim, eu acho que não tem mais salvação pra você, mas eu vou te apresentar mais alguns pontos, então assiste aí. Bom, com certeza você que tá me assistindo toma café da manhã, almoça e janta, certo? Então saiba que se você não defende a reforma agrária, é melhor você passar a defender. Porque 70% dos alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro é produzido pela agricultura familiar. E eles fazem isso mesmo com pouca terra para trabalhar, tá? Mas por que isso acontece? Por que é a agricultura familiar que produz tudo que fica aqui no Brasil? Porque os latifundiários produzem suas monoculturas, seja ela soja, milho, laranja, para exportação. Esses produtos não ficam aqui no Brasil. E mesmo que ficasse, ninguém come só soja, milho ou laranja, ninguém come só isso. Então, se mesmo com poucas terras, a agricultura familiar já consegue produzir 70% do que o povo brasileiro come, imagina se esses trabalhadores tivessem acesso a esses latifúndios improdutivos. E a reforma agrária também é o único jeito da gente conseguir produzir alimentos mais saudáveis para o povo. Uma vez que os grandes latifundiários só conseguem produzir em grandes extensões de terra e com intenso uso de veneno. Veneno esse que contamina o solo, contamina lençóis freáticos, contamina rios e uma hora esse veneno vai parar no seu estômago.
E a reforma agrária não é importante só por essas causas de produção de alimentos e redistribuição de terra, não. Ela também é importante para a economia, porque hoje esses trabalhadores não consomem muito. Mas uma vez que eles possuem a terra e começam a trabalhar, eles geram capital, geram riqueza. Com essa riqueza, eles passam a consumir produtos do mercado interno, fazendo assim a economia girar. Até eu que não entendo nada de economia, não trato de economia aqui no canal porque eu não sei que isso aqui seria bom pro país. Além disso, com a reforma agrária a gente teria uma redução do número de pessoas morando em favelas, porque essas pessoas voltariam ao campo, porque hoje grande parte das pessoas que vivem em favelas são as pessoas que foram expulsas do campo com o êxodo rural. Então a reforma agrária é sim importante para o nosso país, tá? Ao contrário do que diz o presidente, que vive chamando os militantes do MST de terroristas e diz que cartão de visita para eles é um cartucho de 762. Essa é a velha estratégia de pensar alguns casos isolados e apresentá-los como se representassem um todo, a generalização, característica muito comum do fascismo, e isso não pode deixar de ser dito. Sem contar que esse tipo de discurso coloca em risco a vida do membro do movimento e a liberdade do fazendeiro que vai pra cadeia se disparar contra qualquer pessoa. E lá não vai adiantar falar pro delegado que foi o presidente que mandou. Claro que tem mutreta, tem crime no movimento? Lógico, assim como tem mutreta e crime na Força Aérea dentro da comissão do presidente. Isso porque são pessoas. O crime não tem partido. Se um membro do movimento extrapola o seu direito, ele deve responder como qualquer pessoa que comete crime. Nesse caso, ele não está amparado pelo Estado. Atribuir crimes particulares a um movimento é sim um discurso fascista, populista, demagógico e, sobretudo, mostra uma pobreza intelectual imensa, uma vez que parte de uma pessoa que trabalhou quase 30 anos na maior fábrica de leis do país e não sabe princípios elementares. Por exemplo, que o direito à vida nunca deve ser mitigado pelo direito à propriedade. É, no mínimo, sendo bem generoso com a classificação do sentimento, lamentável. Eu só tenho uma coisa a dizer pra ele. Pode vir, presidente. Esses caras aqui já enfrentaram coisa muito pior. E a gente não vai parar de lutar agora.